estou aqui porque faz alguns dias que a gente não faz mais vídeo sobre o projetinho do 50 MHz, né? Eu convidei a todos a vir participar, né? Todos os radioamadores, entusiastas, a fazer montagem na faixa de 50 MHz, porque até um tempo atrás se tinha muitas pessoas iniciantes no radioamador que fazia seus próprios projetos, né? Seus transmissores, receptores, né? Nas faixas de HF, né? 40, 80 metros e tal. Nos últimos anos a gente tem acompanhado que muitas pessoas simularam, né, de fazer esse tipo de coisa, porque a faixa de 40 e 80 tem sofrido muitos ruídos, né, e principalmente na modalidade de AM, operação em AM. Então eu convidei a todos para a gente participar de um grupo para frequentar a faixa de 50 MHz, fazendo experiências, montagens caseiras, mini transmissores, né? E até apresentei um projeto aí, o projeto está em andamento, tá, pessoal? E assim que eu tiver mais avançado a montagem, os experimentos, eu vou postar vídeo aí, tá bom? Hoje eu quero falar um pouco sobre os receptores, porque na verdade o que acontece? Quando a gente fala de transmissores, a gente tem que lembrar que tem que ter um receptor para receber a faixa de 6 metros, né? Qualquer faixa. Eu, por exemplo, quando eu tive o primeiro contato com a faixa de 220 MHz, eu tive dificuldade para ter receptores, né? Então eu montei primeiro um receptor para depois fazer experimentos lá na faixa de 220 MHz. Então eu achei interessante esses dias aí de eu divulgar um projetinho para vocês montar alguma coisa para receber o sinal da transmissão do experimento de 6 metros, né? Porque então a gente fala muito de montagem de transmissor, esquece que para você testar um transmissor você precisa de um receptor, não é verdade? Então eu vou passar para vocês hoje um pequeno projeto que eu montei nos anos 2002, mais ou menos, por volta de 2001, 2002. Eu não tinha receptores nem na faixa de 6 metros e nem na faixa de 220 MHz. Então eu fiz alguns experimentos e consegui montar excelentes receptores, né, tanto na faixa de 6 metros quanto na faixa de 220. Consegui receber vários sinais de estações, né, tipo 6 metros na época, estava ainda funcionando a faixa de polícia rodoviária, né, 47. Então recebi todas as frequências de polícia rodoviária do estado de São Paulo, tá, as rodovias aqui tipo Santos Dumont, a Castelo Branco, Bandeirantes, a Anhanguera. Então eu ouvia todas essas frequências aí num conversor, tá, num conversor. Recebi com um excelente sinal, telefone sem fio, né? Porque nessa época tinha muito telefone sem fio na faixa de 49, 46, né? Até mesmo 53 tinha telefone sem fio. E até tem alguns telefones desse aí guardado por aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tem que ter um receptor, não é verdade? E um receptor bom, de qualidade, que tenha uma estabilidade de frequência para você testar seu mini projeto aí. Então, para você que é radioamador, a opção mais legal é montar um conversor, tá? Que é muito simples de montar e você já vai ter logo uma experiência muito legal, tá? Então, a partir do momento que você montar o receptor, o conversor, o que seja que você decida montar, você pode estar elaborando pequenos osciladores e testando esses osciladores no seu receptor. E aí você vai testar a sensibilidade, a seletividade do seu conversor, do seu receptor, né? Ou seja, o modo que você vai receber o seu sinal do experimento. Então hoje eu vou dar algumas ideias, depois eu vou procurar nos meus arquivos, eu devo ter bastante coisa, porque tudo que eu monto, pessoal, tudo que eu começo a planejar, eu faço em papel. Eu gasto 10 folhas de sulfite para depois começar a montar, amadureço bem a ideia. Eu vou passar para vocês uma ideia de um projeto que eu montei, e não vai ter dados muito específicos, tá? Então depois eu posso até caçar esses projetos que eu tenho, todo arquivado, e passar para vocês com detalhes mais o esquema aí do conversor. Então vamos ao quadro, eu vou explicar para vocês o projetinho que eu fiz, tá? Então vamos lá, primeira coisa para a gente montar um conversor ou um receptor, você tem que montar um oscilador local, que é na verdade um gerador de frequência, um oscilador que gere uma frequência próximo à frequência que você quer receber. No caso de 6 metros, você vai ter que gerar uma frequência em torno de 46, de 50, alguma coisa aí, né? 43.
ou dependendo da conversão para onde você vai converter esse sinal de 6 metros, então você precisa montar um oscilador concernente a isso. Então eu vou dar um exemplo aqui de conversores que eu montei utilizando rádio de VHF, tá? Os rádios de VHF. Os rádios de VHF, eles vão de 140, né, a 174, certo? Megahertz. Então, você tem que entender que tem que haver uma diferença entre a frequência que você quer receber e a frequência do receptor que você já tem. Então eu vou falar primeiro de conversores, tá? Que é o que eu montei. No conversor para faixa de aqui, ó, na faixa de VHF, tá? Você vai ter o seguinte, você vai ter que gerar uma frequência para poder abater dessa frequência aqui, ó, tá? Os 6 metros, tá? Então digamos que você queira montar, eu vou levar em consideração como eu montei, para corresponder a frequência de VHF, corresponder à frequência de 6 metros. Então eu fiz o seguinte, ó, em 150 MHz, tá? Eu escolhi a frequência de 150 MHz como padrão, tá? 150 MHz, a frequência da FI, tá? Então funciona assim. Eu vou colocar aqui, agora a maneira, né, como você vai fazer. Então você tem lá, ó, você tem um receptor de VHF, tá? E aqui você tem o som do alto-falante, né? E aqui dentro você tem 150 MHz, o rádio está lá parado, 150 MHz, certo? Ó, 150, então é isso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a frequência de 6 metros, converter para essa frequência aqui, de 150 MHz. O que está aparecendo aqui já de cara que dá para perceber? Que 150 e 50 tem 100 MHz a mais aqui, não é isso? Então é exatamente o que você precisa gerar, a frequência que você precisa gerar para poder fazer os 50 MHz entrar nessa frequência aqui, ó, tá bom? Então, na verdade, você vai fazer isso aqui, ó, você vai montar aqui, ó, um oscilador, seja cristal, seja do jeito que você quiser, tá? Você vai montar aqui, ó, um oscilador de 100 MHz, tá? E você vai fazer aqui, ó, um misturador e vai jogar essa frequência aqui e aqui. Aqui vai sair 150 MHz, tá? Que você vai plugar no seu rádio de VHF, certo? Aqui você vai fazer a entrada de antena. Se você montar um conversor com apenas um transistor aqui, né? Seja ele MOSFET ou de alto ganho, você já vai ter uma sensibilidade legal que talvez até receba o sinal, entendeu? Se você pegar aqui assim, por exemplo, ó, e aplicar uma antena, você já vai receber o sinal aqui, tá? Só que para você receber uma frequência de uma transmissão que está vindo de muito longe, você precisa fazer pré-amplificadores. Então você vai fazer aqui, ó, pré-amplificadores, certo? Aliás, não é assim, né? O símbolo de amplificação. Opa, desculpa aí que houve uma falha técnica. Aqui você vai fazer um sistema de amplificação e fazer entrar aqui, tá? Então isso aqui é o pré-amplificador de antena, tá? Que chama o pré-amplificador de antena, o misturador, tá? O misturador e o oscilador de batimento. No meu caso, por exemplo, eu sempre tenho essa maneira de, quando eu vou fazer meus projetos, utilizarem coisas que eu já tenho montado na bancada. Então aqui, ó, em 100 MHz, como vocês já perceberam que eu tenho uma fissura por coisas antigas, né, rádio de carro e tal, então eu tinha um tape de carro, um rádio desses de FM de carro, e eu usava sempre ele nos meus projetos, né, porque o rádio de carro ele gera uma frequência de 96 MHz até 118.700, então tinha 100 MHz no meio. Então eu peguei o tape do carro, localizei lá num pontinho onde que saía a radiofrequência, né, e eu injetei aqui, ó, certo? Eu injetei aqui. Então você pode injetar qualquer gerador de sinal aqui, ó, tá? Qualquer gerador de sinal que você injetar aqui, ele vai fazer um batimento. Então eu tinha um tape com 100 MHz. Eu injetei aqui, certo? E aí eu obtive aqui a frequência de 150 jogado pro tape, certo? E aqui eu coloquei um pré-amplificador na antena, fiz filtros, né? Aqui você tem que fazer filtros de antena, né? Para não entrar frequências indesejadas. Por que entra a frequência indesejada? Porque quando você aplica 100 MHz ali,
o circuito pode entender também que é 100 mais 150, então pode entrar uma frequência de 250 MHz, tá bom? Então quando você aplica essa frequência de 100 MHz no misturador, você pode ter também uma frequência de 50 ou uma frequência de 250, porque você pode estar somando, entendeu? É o mesmo circuito, você pode utilizar para as duas faixas, tá? Vai depender desse filtro aqui, ó, tá? Esse filtro que vai garantir para você que a frequência recebida vai ser 50 ou vai ser 250, mas é a mesma teoria, tá? Tanto que eu fiz os dois circuitos na mesma época utilizando os mesmos recursos, tá bom? Então, gente, o que vai acontecer? Se você aplicar 100 MHz aqui, obviamente que você estando com o seu receptor de VHF em 150, você vai receber a frequência de 50 MHz fixo, tá bom? Só que se você alterar a frequência do receptor de VHF, não precisa alterar nada aqui, entendeu? Você vai receber outras frequências, tipo 151, 51, 147 MHz aqui, o rádio VHF 147, você vai receber 47 MHz, você entendeu? Então pode ou deixar fixo aqui e modificar aqui no oscilador, ou você pode modificar aqui no rádio que está recebendo, tá bom? Agora, gente, muito cuidado, quando você montar isso aqui, cuidado para você não transmitir com o rádio VHF. Então trava o rádio VHF para não transmitir, tá bom? Então aqui, ó, aqui é a entrada de antena, tá? Então você, muito cuidado quando for montar isso, tira o PTT do rádio. Eu recomendo tirar o PTT do rádio para você não transmitir, porque senão além de você poder danificar a saída do rádio VHF, você também pode danificar o seu circuito, tá bom? Eu não tinha problema porque eu estava por lá, mas você tem filho ou alguém que você possa esquecer o rádio lá, um dia ligar e apertar, tá? Tem circuitinho de proteção para fazer aqui para isso não acontecer, tá? Mas o ideal é você arrancar o PTT do seu rádio de VHF quando for fazer esse experimento, tá bom? Não há problema de queimar nem nada, tá? Então agora eu vou fazer mais ou menos para vocês verem o circuito montado ele mais ou menos como eu fiz, tá bom? Aí você pode tentar aí e fazer na sua casa aí. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui para a gente fazer agora o circuito. A gente vai montar agora o circuito aqui como é, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui eu utilizei no meu projeto o BF 981 e BF 982. Ele é um MOSFET, tá? Que é utilizado muito nesses boosters, esses amplificadores de antena, tá bom? Ele tem um bom ganho. Então ele nada mais é do que isso aqui, ó. Ó, tá? Aqui é o gate 1 e aqui o gate 2, ou vice-versa, tá? Eu não me importo muito com esse negócio de trocadilho não, porque para quem entende um pingo já entende, né? Então, entendeu? Então aqui, ó, aqui é o seguinte, essa parte aqui é a parte que você tem que fazer sintonizada ela na frequência do rádio de VHF, tá? Então você tem que sintonizar isso daqui, ó, tá? Dentro da faixa do rádio de VHF, tá bom? Se é 150 MHz, se é VHF ou sei lá. Então aqui tem que sair a frequência de VHz, tá? Então aqui tem que ser 140 a 174 MHz, tá? Não tem problema. Então você tem que sintonizar isso aqui na saída que você quer. No caso aqui é FI, né? Que é o rádio que você está usando. Aqui, ó, você vai fazer esses FET, geralmente eles usam resistor de 100K a terra, tá? Você coloca um resistor de 100K ao terra, tá bom? Aqui também, tá? Aqui mesma coisa, você vai fazer um resistor de 100K ao terra. Geralmente aqui tem um resistorzinho pro positivo, tá? Aqui é um resistorzinho de 100 ohms, tá? Para 12 volts. É mais ou menos isso aí, tá bom? Então é isso aí, ó. Agora aqui você vai fazer o que você vai fazer? Você vai pôr um capacitorzinho, certo? Para não ter problema de nada queimar, né? A porta do FET. E aqui já vem o primeiro circuito sintonizado, tá? Que é na frequência que você vai receber, tá? Aqui já é 50 MHz, ó. 50 MHz, tá bom? Aí você põe um outro capacitorzinho. Você pode fazer quantos filtros você quiser, tá bom? Aqui você pode fazer assim também, ó. Bobinas assim, ó. Tá? Isso aqui tudo tem desempenho, tá bom? Então esse aqui, gente, é o misturador. Aí, o que acontece?
Na verdade, eu só vou corrigir um negócio aqui. Aqui, ó, na verdade, você pode fazer outro resistor de 100 ohms, né? E você pode pôr o capacitor e injetar 100 MHz, tá? É aqui, ó, tá? Então, esse aqui, na verdade, isso aqui funciona muito legal como um misturador, tá? É assim o misturador que eu fiz, tá bom? Ó, aqui você vai pôr um resistorzinho Alterra, aqui um capacitorzinho de 10 NF, né, que é o 103, tá bom? Aqui geralmente é um resistorzinho de 220 ohms, tá? Eu acho que aqui é 220 ohms também, viu? Eu não lembro bem, mas acho que é 220 ohms, tá? Tem que tomar cuidado com esse FET aí, porque ele baixa consumo, tá? De baixa tensão. Então isso aqui já é um misturador, tá bom? Então, você fez isso aqui e pega um oscilador, aí você monta um osciladorzinho. Se você tiver aquele cristalzinho de 49.860, 46.670, 620, que eram uns cristais de telefone sem fio que tinha, você monta um osciladorzinho com aquilo lá, tá? E tenta fazer isso daqui, ó. Ele já vai receber bem, tá? Um circuitinho desse aqui já faz receber muito bem um oscilador montado na bancada, tá? Então, se você, por exemplo, quiser, 49.860, né? Digamos que você quer testar 49.860 num oscilador de 100 MHz, você vai pôr em 149 aqui, ó, certo? Se você quiser testar, ó, eu vou até fazer um exemplo aqui para vocês verem, ó. Aqui, digamos que aqui esteja na antena, né? E você esteja recebendo lá 49.860, uma comparação, tá? Que é aquele cristal de telefone sem fio. Se você quiser receber essa frequência aqui, você vai por aqui, ó. Ó, aqui lá no Rádio VH vai ser 149.860 MHz. Vocês entenderam agora como que é fácil? Pegue um cristal que você tem de uma frequência próxima de 49.860, monta um osciladorzinho, aí você monta esse circuitinho, joga os 100 MHz lá em cima, ou então você pode jogar qualquer outra frequência que seja a diferença entre o osciladorzinho que você montou, né, que vai transmitir, né, seu mini transmissor, e a frequência de VHF. A diferença é o que você tem que jogar no oscilador local, ali em cima, ali, ó, tá vendo? Esse oscilador ele tem que ter um bom sinal, tá? Mas geralmente, quando é a cristal, ele já tem um bom sinal. O próprio osciladorzinho já ajuda você a receber. Então é assim, gente, ó, para receber legal uma frequência com um conversor ou num receptor, você tem que observar a pré-amplificação. Você tem que observar o nível do oscilador, não pode ser muito fraco o sinalzinho do oscilador local, tá? Ele tem um nível, não pode ultrapassar porque ele gera você vai ver, se você montar você vai perceber, fica esquisito, tá? Não pode ser fraquinho porque ele recebe, mas perde a sensibilidade, não pode ser muito forte, tem uma dosagem, essa dosagem você ajusta com resistor, você pode montar um forte e reduzir com resistores ou um trimpote, eu já ajustei até com trimpotes, entendeu? O nível do RF do oscilador local para fazer um misturador local, tá? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. Então, eu lembrei essa semana de fazer um vídeo a respeito disso aí, tá? O receptor é a mesma coisa, simplesmente no lugar dessa bobina aqui, ó, vai ter a bobina da FI que você vai montar. Se você tiver um circuito montado de FI de 10,7, aqui você vai tirar isso aqui, ó, e vai colocar uma bobina de 10,7 aqui. E o link da bobina você vai jogar lá na sua FI, tá bom? Porque às vezes a pessoa tem aquele circuito integrado MC3361, 3362, esses MC33, meia alguma coisa aí, 57, entendeu? Então às vezes você tem esse aí que quer montar um oscilador, um receptor completo, sem ser conversor. Simplesmente você vai fazer o mesmo circuito e vai jogar lá. A diferença daí vai ser a seguinte, aí é 49 mais 10,7 é o que você vai ter que injetar aqui, tá bom? O que muda é isso, tá? Então essa frequência que você quer receber, mais essa frequência é a FI, ou menos também, tanto faz, tá? Só tem que tomar cuidado, porque se você não aplicar os filtros de entrada, ele vai reconhecer para mais e para menos, entendeu? Pode ser 49.860 mais 10,7 ou menos 10,7, que vai receber 30 e alguma coisa para lá, 39, 38 e alguma coisa. Tá? Então precisa tomar cuidado com isso, porque o que vai garantir para você uma boa recepção, seletividade, receber exatamente o que você quer, é os filtros de antena, tá bom? O pré-amplificador é a mesma coisa, só que aqui daí no caso aqui você vai polarizar, né, para positivo com 100K também,
tá? Aqui vai continuar a mesma polarização, mesmo resistores aqui e tal, e você vai jogar aqui, ó, essa bobina aqui no caso, quando é um pré-amplificador, é referente a 6 metros. Se você vai fazer aqui um outro estágio desse anterior, você vai montar tudo que tiver, é tudo relacionado a 6 metros, tá? Daí montou outra etapa daqui para trás, né? É tudo relacionado a 6 metros, bobinas, sintonia, é tudo relacionado a 6 metros. Aqui tem a diferença que na saída aqui vai determinar o que você vai usar. Se você vai usar um rádio VHF ou vai usar um AF de 10,7. Tá bom, gente? Então, essa caneta já caiu 10 vezes na minha mão. É o seguinte, antes de mexer com o transmissor, comece por um oscilador a cristal, de preferência, tá? Para você ter o seu gerador de sinal. Isso é mais importante. Você tem que ter na bancada um geradorzinho de sinal para você montar o seu receptorzinho, deixar ele em condições medianas, né? Para depois você começar a montar um transmissor. Tá bom, gente? Então, eu estou passando essa ideia. Eu vou trazer mais detalhes para vocês, certo? A gente vai apurando as ideias e tal, mas é coisa que eu já montei, funciona super bem. Eu com isso aqui, eu recebia sinais de telefone sem fio lá em Campinas, recebia todas as transmissões, inclusive na época tinha uma repetidora no Japi, na Serra do Japi, aqui em Jundiaí, era da empresa Miracema, uma coisa assim, era uma transportadora. E eles operavam em uma frequência, inclusive, que era a frequência de telefone sem fio, que era 47.670. E é 46.670, se não me engano. Acho que é 46.670. E eu recebi esses caras, mas show de bola no conversorzinho, em VHF, tá? Então eu lá em 146.670 eu recebia a Miracema falando, móvel aí com caminhão pelo estado de São Paulo, tá bom? Então funciona muito bem. Então comece fazendo coisinhas pequenas. Quando eu comecei com esses projetos aí, com essas coisas de montar esses conversores, transmissores e tal, eu comecei primeiro, montei um osciladorzinho, porque eu não tinha gerador de sinal. Hoje eu tenho, não tinha gerador de sinal. E comecei a receber as frequências de transmissão, né? E fui melhorando o amplificador, a seletividade e tal. Depois que eu deixei tudo bonitinho, aí eu passei a montar o transmissor, tá? Cheguei a montar, também existe a possibilidade de montar o conversor para transmitir no rádio VHF, também tem, é a mesma coisa, Você vai injetar um sinal aqui de 140 e alguma coisa, aqui no oscilador um sinal de 50 e alguma coisa, certo? A diferença, certo? E aqui você vai sintonizar lá na frequência de 6 metros. Lógico que depende de atenuação, você não pode botar uma potência de 50 watts na entrada de um circuito desse aqui. Você tem que botar um atenuador de resistor, um trimpotes para equalizar, deixar legalzinho, tá? Filtros, mas eu montei, entendeu? Eu fiz isso aqui para funcionar em PX, tá? Eu montei conversor para receber aviação no PX, funcionou, VHF no PX, recebeu, tudo com essa teoria aqui. Então estou passando para vocês. Isso aqui pode ser adaptado para o que vocês quiserem, para transmitir, para receber, é um conversor, tá? Então é isso daí. Por hoje eu vou ficar por aqui, que eu não estou muito bem para gravar vídeo, tá? E mais para frente a gente vai mostrar mais vídeos. Eu só me lembrei desse detalhe, né, de estar passando para vocês essa ideia de que tem que se construir também um modo de receber o sinal que você vai trabalhar. E rádio 6 metros não é muito fácil de achar para comprar. Aliás, todo mundo hoje compra HTzinho lá no AliExpress e não tem nada para vender de 6 metros lá. Tá escasso, né? Esse transmissor, receptor de 6 metros é a coisa mais difícil. Tem o Quansheng recebe 6 metros. Eu tenho o Quansheng, não sei como que é a acessibilidade dele, tá? Segundo os meus colegas, receberam aí uma transmissão aqui de Jundiaí em 51.200 no Quansheng. Eu não fiz teste, eu fiz o teste nessa frequência quando colocaram esse transmissor aqui no Japi, só que eu não fiz por nada caseiro, eu fiz nos meus transceptores comerciais, tá? Então, mas já começa tendo essa ideia aqui de como que é, tá? Isso aqui eu montei para 220, montei para 6 metros, funciona, garantido, tá? E não tem problema, beleza? Muito obrigado por assistir nossos vídeos, não precisa se preocupar com like, com isso. Eu agradeço a todos que têm curtido a ideia aí de fazer essas montagens caseiras, né? E esse é o meu objetivo, é compartilhar conhecimento. Assim como eu recebi de graça, vou passar de graça.
E eu sou muito grato a quem faz vídeos ensinando, dando ideias, tudo isso no YouTube. Tá? Isso nos enaltece muito. Muito obrigado, tenha um bom dia.